Olá, amados ouvintes, chegamos ao penúltimo tema da nossa série especial de estudos na Palavra de Deus. Antes de estudarmos a Bíblia, vamos orar a Deus. Soberano Deus e eterno Pai, louvado e engrandecido seja o teu nome. Pai amado, muito obrigado pela oportunidade que temos de estudar a tua palavra. Pedimos agora a direção do teu Santo Espírito para compreendermos a mensagem do Senhor. Abençoe cada um de nós, cada ouvinte de maneira especial. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Querido ouvinte, o tema do estudo de hoje é o pecado imperdoável. Que pecado é este que não tem perdão? Vamos à palavra de Deus. Lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 3, versículo 28 e 29, é dito: Em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Observem que a Bíblia fala que a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre. Bom, mas a Bíblia fala que Deus não leva em conta, por exemplo, o tempo da ignorância, o tempo que a pessoa não tem conhecimento. Será que é possível alguém blasfemar contra o Espírito Santo sem ele ter conhecimento e mesmo assim ficar fadado ao fracasso eterno? Para entendermos o que é de fato a blasfêmia contra o Espírito Santo, precisamos entender qual é o papel, a atuação do Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? Em Mateus 28, versículo 19, é dito: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Observem que quando Jesus dá a ordem de ir e batizar, ele coloca que o batismo deveria ser feito no nome de 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Cristo coloca aqui basicamente em pé de igualdade o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa da divindade. Mas qual é a obra do Espírito Santo? No Evangelho de João, no capítulo 16, versículos 7 e 8, é dito: Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Jesus havia prometido que ele iria para o céu, mas que ele iria enviar outro Consolador. Inclusive, quando Jesus usa a expressão outro, ele estava dizendo outro da mesma espécie, outro semelhante a mim. E ele diz que esse Consolador, o Espírito Santo, ele convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Querido ouvinte, se você tem a compreensão do que é certo, o que é errado, do pecado, se você tem compreensão da justiça de Cristo, é o Espírito Santo que faz isso em nosso coração, nos convencer, nos mostrar o que é certo e errado, nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Agora, o Espírito Santo pode ser entristecido? Se ele fosse só uma força, uma energia, isso não seria possível. Mas, em Efésios 4, versículo 30, é dito: E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Se o Espírito Santo fosse uma energia, uma mera força, não havia possibilidade de o entristecer. Mas como a Bíblia o apresenta como uma pessoa que age e trabalha na igreja de Deus, no povo de Deus, Efésios 4, versículo 30 diz que é possível entristecer o Espírito Santo. E como, pois, então a gente pode entristecer o Espírito Santo? A primeira coisa que precisamos saber diante disso é saber o que o Espírito Santo fala repetidas vezes a cada um de nós. Em Isaías 30, versículo 21, é dito: Quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra, dizendo: Este é o caminho, andai por ele. Lembram que o Espírito Santo tem a função de nos convencer do pecado, da justiça e do juízo? O Espírito Santo é aquele que nos alerta,
nos lembra aquilo que é certo, aquilo que é errado. Quando estamos diante de uma tentação, diante de um pecado, é o Espírito Santo que vem à nossa mente, à nossa consciência, nos lembrar, nos direcionar para o que é certo. E diante disso, como então pode alguém cometer o pecado imperdoável de blasfemar contra o Espírito Santo? Lá na carta de Tiago, no capítulo 4, versículo 17, é dito o seguinte: portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Tiago 4, versículo 17. E em Hebreus, capítulo 10, versículo 26, é dito: porque, se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Observem que aqui a palavra de Deus está mostrando que aquele que tem um conhecimento, mas que decide viver deliberadamente em pecado, mesmo depois de ter adquirido conhecimento, de ter ouvido a mensagem, conhecido a mensagem, e ele decide viver deliberadamente no pecado, por causa dessa decisão, como nele não há arrependimento, como nele está havendo um espírito de continuidade ali no pecado, a Bíblia está dizendo que nesse caso não há perdão, porque o indivíduo ele está negando abertamente a atuação do Espírito Santo na vida dele. Amados ouvintes, o pecado que não tem perdão é aquele pecado que você faz, você não se arrepende, você não reconhece o seu erro, o Espírito Santo tenta convencer você, tenta mostrar a você que você está errado, mas você não se arrepende, não se entrega nas mãos de Deus, você não reconhece o seu pecado, você decide viver deliberadamente neste pecado, então este pecado não tem perdão, porque o perdão ele só é concedido àquele que ouve a voz do Espírito Santo, reconhece o pecado e se arrepende. Mas se o Espírito Santo insiste comigo, me mostrando o que é certo, me mostrando o caminho a seguir, e eu decido deliberadamente fazer o que é errado e não dou atenção ao Espírito Santo, eu rejeito o Espírito Santo, eu estou blasfemando contra ele. E esse pecado, então, não tem perdão, porque eu estou recusando a graça de Deus em minha vida, apresentada pelo poder do Espírito Santo. É por isso que em Hebreus 4, versículo 7, é dito: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Amados ouvintes, o Espírito Santo hoje fala ao nosso coração. Ele quer nos convencer do pecado. Ele quer que tomemos a decisão e entreguemos a vida nas mãos de Deus. Tome hoje a decisão. Agradeça a Deus pela atuação do Espírito Santo em sua vida e prometa pela graça de Deus ouvir e praticar a orientação do Espírito Santo, para que não aconteça de você descer à sepultura ou Jesus voltar e você não ter se arrependido, não ter se conectado com Cristo e então se perder. Tome hoje a decisão. Se esse é seu desejo, ore comigo agora. Querido Deus, amado Pai, muito obrigado, porque o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Nos ajude a cada dia a reconhecermos as nossas falhas e buscarmos ouvir a voz do Espírito Santo e sermos direcionados por Ti. Abençoe este ouvinte que está ouvindo, está triste por conta dos seus pecados, está arrependido e agora recebe do Senhor o perdão. Toma, ó Pai, em Tuas mãos. Abençoe cada ouvinte. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Querido ouvinte, que Deus lhe abençoe. Se você ainda não é inscrito no canal O Bom da Bíblia no YouTube, se inscreva e ative o sininho das notificações.